Mestre Jesus, amigos espirituais, que em nome de Jesus nesta casa trabalham, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo renovado, permitindo-nos aqui estarmos reunidos para mais uma reunião de estudos do livro de Gênesis de Moisés, um estudo despretensioso da nossa parte. Nós buscamos aqui uma interpretação, um estilo miudinho do texto, com apoio dos ensinamentos da doutrina espírita e do excelente trabalho feito pelo nosso companheiro Honório Onofre de Abreu. Possamos ser felizes aqui nas abordagens, no entendimento, na assimilação, para que no nosso dia a dia possamos nos transformar naqueles elementos multiplicadores do teu amor, da tua bondade, dos teus exemplos na Terra. Que assim seja. Muito bem, então nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis, a partir hoje do versículo 30, 31. Certo? 30 nós praticamente já fechamos, não vamos voltar no 30 não. Vamos partir do versículo 31. Vamos lá fazer então vamos fazer a leitura a partir do versículo 30. E viveu Lameque depois que gerou a Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. 4. Havia, porém, naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Ponto. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Muito bem. O versículo 31 que nós vamos estudar hoje traz para nós a seguinte ideia. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. Esse primeiro plano, nós dividimos aqui em duas partes. Foram os dias de Lameque 777 anos. Bom, aqui nós vamos dar uma estudada com mais calma nesse assunto, porque aqui esse versículo toca lá diretamente lá no Apocalipse. Os amigos vão se recordar que nós no Apocalipse estudamos o número da besta, que é o 666. E aqui nós temos o 777. Não é? Então, como nós já aprendemos que os números são bem simbólicos no texto bíblico, então, por exemplo, aqui no Apocalipse 13, 18, Apocalipse 13, 18, nós vamos associar o Apocalipse 13, 18 com Apocalipse 13, 5.
O capítulo 13 do Apocalipse diz: a besta que subiu do mar. E no versículo 5 do capítulo 13, falando da besta, o João vai dizer: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E no versículo 18, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Esse trecho do Apocalipse aqui, ele tem uma conexão direta com esses dois versículos, com Daniel no capítulo 7, versículo 22, e vamos trazer aqui para os amigos, 7:25, melhor dizendo, né? 7:25, Daniel: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Quem é que vai proferir e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo? Quem é que é? Apocalipse 13. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Aqui no dia 7:25 de Daniel, nós temos a equação: entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Nós já estudamos isso no Apocalipse, tá? 42 meses e tempos e metade de um tempo é a mesma coisa. 42 meses, o mês tem 30 dias, 42 vezes 30, 1.260. Tempos, metade de um tempo. A 1.260 é metade de 2.520. 2.520 é 7 vezes 360. 360 era o número de anos da antiguidade e são o número de graus da circunferência. 7 vezes 360, 2.520. Né? Então, Daniel, por exemplo, 4, para entendermos o 7, aqui Daniel 4:25. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quiser, quem quer. Daniel está falando aqui do Nabucodonosor. Certo? Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, e determinou o cerco e a invasão de Jerusalém, consequentemente a sua destruição e a destruição do templo. Isso emergiu aqui na nossa reunião mediúnica em 2018. Foi mesmo. De acordo? Eu não lembro mais através de esse nosso grupo aqui tem uma ligação direta com esses eventos aí. Acho que foi a Paula. Certo? É da Paula. Foi citado, inclusive, foram citados nomes que nós nunca ouvimos, datas que nós nunca ouvimos. Naquela época nós não estudávamos
esse assunto. Então, 7 é o número do ciclo setenário da evolução. E a matemática do ciclo setenário, 7 vezes 360 dá 2.520 anos, cuja metade é 1.260. 1.260. Para que a gente entenda que existe realmente uma matemática perfeita, esses números não são aleatórios, nós podemos aqui trazer 2 exemplos. Quando nós fazemos uma conta de menos 587, que foi o ano da invasão de Jerusalém depois de um cerco de 2 anos, em que o templo foi destruído, Jerusalém foi destruída, menos 587 mais 2.520, nós vamos chegar no ano 1933, quando Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Pô, data terrível. Em que os judeus também vão encontrar culminância de um ciclo de expiação, que começou lá em 587, certo? E teve um apogeu a partir de 33, com a nomeação de Hitler chanceler da Alemanha. E que findou-se depois de 12 anos. 33 mais 12, 45. Certo? Então, os números são extremamente simbólicos. Aliás, data também que Daniel aponta, nós vamos ver aqui, 1945, é uma data que é apontada pela profecia de Daniel. Tá? Nós vamos ver isso aqui rapidinho. Nós já vimos isso no Apocalipse, vamos dar só uma repassada. Então, esses números aí, 1260, por exemplo, para nós entendermos essa questão aqui da boca, que vai dizer blasfêmias, né? E desse período aqui, ó, do 7,25, né? O 7,25 está apontando para nós um momento em que haverá uma grande desobediência em relação aos mandamentos divinos. Qual data? Nós vamos chegar lá. Não é? Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Emmanuel nos ajuda a entender esse movimento no livro A Caminho da Luz, quando ele vai apontar para nós lá uma data, 2 datas, 610 e 1870. Então, quando o João Evangelista, autor do Apocalipse, que é o mesmo Daniel reencarnado, por isso que existe uma conexão muito grande com Daniel e Apocalipse, diz assim: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, 1260. Tá? Que ao mesmo tempo aqui, ó, 1260 anos, que ao mesmo tempo, apontado aqui pelo Daniel, o João Evangelista, lá nos tempos proféticos, no 7,25 de Daniel. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem? A grande boca, uma boca para proferir grandes coisas, a besta. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão.
por um tempo e tempos e metade de um tempo. Tempo e tempos e metade de um tempo é igual a 42 meses. Tempo, 360. Tempos, 2 vezes 360. Metade de um tempo, 180. Fazendo a conta dá 1.260. Que é 42 meses. 42 vezes 30, 1.260. Tá? Outra equação que quer dizer a mesma coisa é o 3,5. 3,5 é metade de 7. 7 é 2.520, a equação completa. 3,5 metade, 1.260. Tá? Agora, quando Daniel aqui, o evangelista aponta para nós o número representativo de um homem, que é o homem preso à matéria, o homem escravizado à matéria, escravizado à onda rasteira, simbolizada na serpente, pensamento rasteiro, 666. Então vamos lembrar o seguinte: nós sabemos que a grande chaga da humanidade é o egoísmo. Os Espíritos ensinam isso. Como a humanidade é extremamente egoísta, tudo que nós fazemos aqui na Terra, de modo geral, vai ter um cunho do egoísmo. Então nós vamos transferir. As instituições serão egoístas, e a grande dificuldade do mundo moderno hoje é vencer o egoísmo, inclusive o egoísmo institucionalizado nas organizações e nos organismos, preferencialmente os capitalistas. Aqui não estão fazendo apologia de socialismo nem de comunismo, mas o capitalismo, não é? Chamar capitalismo selvagem é o fruto direto do egoísmo do homem, a lei do mais forte. Hoje nós vemos aí no movimento econômico que busca fazer predominar a lei do mais forte. O mais forte é o que tem o maior poder econômico e bélico, que é o que nós estamos vendo no mundo. Isso ainda está prevalecendo, certo? Então, por que eu não tenho esse cuidado para falar isso com vocês aqui? Porque esse nome de um homem aqui, Emmanuel aponta para nós no livro A Caminho da Luz. Porque quando o Jesus esteve aqui exemplificando o amor, praticando o bem, foi arregimentando os seguidores de forma natural, porque todos temos essa capacidade, em grau menor, em grau maior. Jesus tinha em grau exponencial. Então Jesus não estabeleceu nenhuma rotina sacramental, ritualística, organizada, em forma de religião. Não, ele praticava o amor de forma natural, que era o seu natural. Mas nós, os homens que fomos aderindo a Jesus, alguns naquela época, outros ao longo do tempo, não conseguimos nos libertar do egoísmo, e nós então passamos a contaminar as instituições, o cristianismo, com o egoísmo. Então nós começamos a estabelecer uma estrutura organizada para a religião. Por quê? Porque era a tônica daqueles tempos. No tempo de Jesus, ali na Judéia, nós tínhamos os fariseus, o templo estratificado, estruturado com seus rituais, seus dogmas. Os romanos tinham a sua religião também bem estratificada. Então esses espíritos, ao longo do tempo, que foram se convertendo ao cristianismo ao longo do tempo, eles foram, como não conseguiam se libertar de imediato
desse sistema organizado, estruturado, então criou-se então toda uma estruturação para o cristianismo. Aí começou então a complicação. Então em 610, o que aconteceu em 610? Criação do papado. 610. Em 1870, declaração da infalibilidade papal. Então, quando a gente diminui 1870, 610, nós temos 1260. 1260. Tempo, metade do tempo. 42 meses. 3,5. Agora, o que mais assusta é que demonstra para nós aqui. Eu não estou querendo dizer que esse irmão nosso, que é o Papa, é a besta não, tá, gente? É um cargo. É um cargo. Isso. E o Papa Não é a ficou para pessoa. sempre. Não é a pessoa. Aham. Esse cargo não era para existir. Pois é. Esse tipo Ficou de para cargo. sempre. Certo? Porque não existe representante de Deus na Terra. Quais são os títulos Exatamente. em latim para o Papa? Dux Cleri, Vicarius Generalis Dei in Terris, Vicarius Filii Dei. Nesses três títulos, o U está o V do algarismo romano. Então, quando você soma individualmente os algarismos romanos de cada um, dá 666. Para indicar que é uma estruturação equivocada. Então, quando nós vamos voltar lá em Daniel 7. Daniel 7, 25. Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos. Não foi isso que a Igreja Católica fez? Mudou o calendário? Não perseguiu os médiuns? Então, foi retirado o contínuo sacrifício. Qual que é o contínuo sacrifício? Os esforços pela transformação moral é o contínuo sacrifício. Então, substituiu-se o contínuo sacrifício pela prática de rituais. Você observa aqui esse ritual. Você vai rezar 7 Ave Marias ou 8 Pai Nosso. Vai pagar as taxas. Aquilo que as Teve a comunidades... vinda das indulgências. Criaram a Inquisição, depois, e paralelamente as cruzadas ao mesmo tempo. Tudo para perseguir os chamados infiéis. Certo? Nós estamos falando aqui de coisa concreta. Isso é bíblico. Isso é bíblico, certo? Então tem até um livro, A Grande Babilônia, que o irmão lá faz um estudo desse 666 em vários contextos. E é impressionante. Então ele permeia. Então, você queria falar alguma coisa, Luiz? Não, quando você falou dos rituais, estava voltando justamente o que as comunidades cristãs primitivas foram se afastando dos rituais, lá no início, né? Que não precisava de ritual. Sim. Aos poucos foi, porque acaba gerando um método de poder, né? Se você cria ritual e hierarquia, você vai criando um poder, né? Exatamente. Um meio de dominação. E essa infalibilidade papal talvez tenha sido a última. Acho que eles estavam vendo que a coisa estava se perdendo, né? Vamos falar que tudo que eu falar aqui é infalível. Exato. Né? Mas é uma maneira de dominação. E o que é pior, a dominação das consciências, certo?
Esse número 7 é tão importante, meus irmãos, que aqui, ó, toda a genealogia que vai desaguar em Jesus, ela é permeada pelo 7. De Adão até Enoque, 7 gerações. E Enoque foi arrebatado. De Enoque até Abraão, 14 gerações. Então são 2 vezes 7. De Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, 587. Da deportação até Jesus, 14 gerações. Então esse é um elemento aí importante para o nosso estudo, porque o Apocalipse, Gênesis tem conexão estreita com o Apocalipse. Nós já estudamos o Apocalipse aqui, e Gênesis nós perdemos o acesso à árvore da vida, e no Apocalipse nós retomamos o acesso à árvore da vida, tá? Tá certo? No capítulo 22, Apocalipse, mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus, e os seus servos o servirão. Então, é por isso que o Gênesis começa a Bíblia e o Apocalipse termina. A perda da árvore da vida, perda da felicidade. A árvore da vida é a felicidade. Jesus é o protótipo da árvore da vida. E a árvore da vida é a árvore que vai nos trazer a felicidade. É a estrutura interna, virtuosa. Tá certo? Então, o 777 anos representa a libertação. Porque 3 vezes 7, 21. 21. 2 mais 1 dá 3. O 3 é a equação completa da dinâmica evolucional, né? 1, informação, 2, informação, 3, transformação. Então, se eu sou eficiente no ciclo, recebo a informação, vou partir para a formação no mundo interior ao longo das reencarnações. A libertação é a transformação, a efetividade, a conquista dos 777 anos simbólicos aqui, que nos falam aí do período de 2.520 anos. Nós fizemos uma conta aqui. Quando nós tivemos acesso no mundo espiritual às nossas existências pretéritas, conjugar algumas questões do hoje com o passado, nós vamos fazer essa conta aqui e vamos achar a equação. 2.520. Certo? Nós vamos fazer essa conta e vamos achar. Porque é impressionante essa equação. Então, esse 777 representa a libertação. Então, esse 666 representa a escravização, manutenção da escravização aos valores materialistas, que representou esse triste período aí da igreja de 610 a 1870, em que houve aí
não é? Muita perseguição, caça às bruxas, que eram apenas médiuns, cruzadas, fogueira, e vai por aí. Então a besta é o somatório dos valores de baixo nível. A besta Quem é a besta? É o dragão, que é a antiga serpente. É a onda mental rasteira que nós fomos cultivando ao longo das existências, o apego aos bens deste mundo, o apego à matéria. Consequentemente, nós geramos aí no mundo todo um sistema de cunho estranho, graças ao egoísmo. E hoje qual que é o nosso trabalho? Qual deveria ser o nosso trabalho numa humanidade desperta? Nós aqui no Livro dos Espíritos nós aprendemos com os Espíritos que o egoísmo é a maior chaga da civilização, certo? Nós aprendemos aqui, estudando o Livro dos Espíritos. Questão 913. Dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Todo o mal da Terra deriva do egoísmo. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser desde já, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Então, quando o Paulo, aqui mesmo na questão 1009, ele vai nos dizer que gravitar para a unidade divina é o nosso fim, ele vai apontar três coisas, não é isso? Essenciais: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, três coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Então, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. A ciência, no caso aqui, além de ser a ciência humana, é a ciência da aplicação da caridade. A aplicação metódica, sistemática, no dia a dia, que é o nosso grande desafio. Que nós temos desafios no dia a dia, toda hora, todo minuto, e evidentemente que em determinado momento nós, o egoísmo fala mais alto. Seja no lar, seja no trânsito, seja na via pública, seja numa compra no supermercado, nós vamos nos deparar com esses momentos desafiadores, certo? Que são excelentes para o nosso autoconhecimento. Então, Allan Kardec, falando aqui desse atacar o mal pela raiz da questão 913, Allan Kardec aqui na questão, ele faz um comentário aqui na questão 917, que dá para nós a dica, né? O comentário de Kardec na questão 917. Louváveis esforços, indubitavelmente, se empregam para fazer que a humanidade progrida. Então, nós temos aí no mundo vários organismos internacionais, instituições beneméritas que estão buscando fazer com que a humanidade progrida. Mas, ao mesmo tempo, nós temos outras que combatem essas instituições.
Compete nos identificar o certo e o errado, o bem e o mal. E de qual lado nós vamos ficar nessa balança. Lembrando que a primeira instituição benemérita do mundo foi a Casa do Caminho. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Não é isso que procura se fazer nas instituições aí, beneméritas? Estimular os bons sentimentos. Não é? Entretanto, o egoísmo velho e roedor continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual todo homem é mais ou menos vítima. Por que todo homem é mais ou menos vítima? Porque todo homem é mais ou menos o seu. Todo homem é mais ou menos um mantenedor do egoísmo. Um ponto menor, um ponto maior. Então, o mal é o seu próprio remédio. Então, nós mesmos, mantendo o egoísmo, somos vítimas do egoísmo. É um contragolpe, choque reativo. O mal é o seu próprio remédio. Eu tenho que aprender pela experiência, já que eu não quero aprender pela aplicação da ciência, né, da caridade, eu vou aprender pelo empirismo da prática no cotidiano. O que é empirismo? Empirismo é um método, é um sistema que prega o conhecimento pela experiência direta, não teórico. Então, na época lá do ano passado, tinha os cientistas, os empíricos e os teóricos, não tinha? Você que estuda filosofia aí, não tinha? Idealistas, né? Só imaginava o problema e os que tinha que fazer experiência, né? Porque o empirismo pregava o conhecimento com base apenas na experiência, né? Você fazia lá a experiência lá e colhia o resultado ali. Aí tinha o teórico e tinha o empírico, vamos dizer assim, né? Eu não sou leigo no assunto. Então, quando nós não tomamos as rédeas do processo de autoconhecimento, autotransformação, nós vamos aprender pelo empirismo. O que eu estou dizendo? Pela experiência direta. Que virão em decorrência das minhas ações. Então, se eu sou reativo, sou egoísta, se eu não tenho moderação, eu vou acabar me defrontando com ações e reações que vão se contrapor à minha ação, que são as experiências dolorosas. Do próprio entrechoque com a humanidade. Eu não estou nem falando aqui das questões de saúde, doença psíquica, estou falando dos entrechoques só dos embates do cotidiano. Por exemplo, quando você falou do egoísmo, né? Cada um ponto maior, um ponto menor. Sim, né? nós mesmos mantemos o sistema. É como todos nós, de alguma forma, ao longo das nossas existências, né? A gente contribuiu também para o egoísmo da sociedade. Coletivo, né? Então, hoje, mesmo que a gente já não seja, vamos supor que hoje eu fosse 100% não egoísta, vamos supor que eu superei. Sim. Mas ainda vou sofrer ações do egoísmo, né? por conta da sociedade na qual eu vivo, que também eu contribuí para isso lá atrás. Você pode, por exemplo, começar a trabalhar numa empresa, você lá é um bom funcionário, você é dedicado, veste a camisa, mas daqui a pouco você começa a ter muitos anos de casa, o salário vai ficando grande, alto, né? O patrão define que você precisa ser substituído por um mais novo, para ganhar menos. Não acontece não, mas... Não, isso é só hipótese aqui, é só a título de exemplo. No mundo como a Terra, nós acabou, não acontece mais. Não é isso? Aqui já é o plano da regeneração, pátria do evangelho pleno. Mas já acabou. Vê se a gente ouve por aí. Aí, o elemento então vai colher o remédio amargo, né?
que ele plantou lá atrás, ao longo das eras. Sim. Que é o nosso caso, quando a gente sofre algum revés de alguma maneira aí na vida. Durma com um barulho desse, né? É verdade? Cumpre, pois, combatê-lo como se combate. Cadê continua? Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos. Viu, senhor Luiz? O senhor não sabe disso? Ir à origem do mal. Procure-se em todas as partes do organismo social. Procure-se em todas as partes do organismo social. Pragmatismo de Kardec. Da família aos povos, da choupana ao palácio. Todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Tem que procurar na sociedade. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará, então, destruí-las, senão totalmente, de uma só vez, ou pelo menos parcialmente. E o veneno, pouco a pouco, será eliminado. Como nós não combatemos, não realizamos esse trabalho, não combatemos o egoísmo vai crescendo e ele vai se infiltrando até nas instituições beneméritas. Infelizmente. Não tem aí um grupo, como é que chama aquele grupo das Nações Unidas, é um grupo dos 7 países, né? Que tem o poder de veto? Não tem? Decisões da ONU? Tem. G8, tem. né? O G8? Quais são os 2 campeões de veto lá? Estados Unidos e Rússia. Rússia. Então, quando foi criado, as Nações Unidas foram criadas, a Organização das Nações Unidas foram criadas, os poderosos já colocaram uma salvaguarda para eles ditarem a última palavra. Para não funcionar. Para não funcionar contra eles. Quando fosse ferir algum interesse, funcionar contra eles. E o que definiu isso? Foi o poder econômico. Poder econômico, ibérico. E hoje isso vem crescendo, está aumentando. Continua piorando. Por quê? Porque nós não fizemos esse diagnóstico aqui, não procuramos, não combatemos o... Tem uma questão do livro dos Espíritos aqui, que eu cito de vez em quando, agora eu não vou me lembrar o nome, que os Espíritos falam assim, eles falam assim, fora preciso que o mal alcançasse um excesso para que o homem sentisse a necessidade de reforma. Tudo no condicional, não está? Fora preciso que o mal atingisse um excesso para que o homem sentisse a necessidade de reforma. Até perguntei aqui na reunião de sexta-feira para um irmão citando isso. Como o homem ainda não percebeu a necessidade de fazer as reformas, é que o mal não chegou no excesso ainda, infelizmente. Então, o que é que nos aguarda no futuro? Nós não sabemos. O mal não chegou no excesso, o homem ainda não reconhece que ele precisa combater as viciações, entre elas, por exemplo, o tráfico de drogas, que vocês estão vendo aí que todos os dias faz vítimas, não é? Tenta-se conviver, não é isso? Tenta-se conviver com produção e consumo e venda de drogas no mundo. Adquiriram um poder, tão grande. E isso serve para muitas coisas, várias questões aí. Então, como ninguém sente a necessidade de uma reforma nas instituições, pelo contrário, elas vão ficando assim,
Nós temos aí uma luta para manter as boas instituições, né, no mundo, muita gente tentando aí, e outros não. Então é porque não chegou ainda no apogeu. Mesmo porque ele fala também lá na frente, quando nós conseguirmos nos melhorarmos, as instituições também terão que ser modificadas. Reformada, é questão 914, está aqui aqui no 914, está nesse bojo aí da 913 que nós lemos e a 917, tá, onde está o comentário de Allan Kardec, ó. 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegar-se-á a consegui-lo? À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas, que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, o momento é um momento difícil, nós estamos estudando aqui, quebrando a cabeça para entender esse momento, entender a gênese desse momento. A gênese está lá atrás, então as coisas agora culminam nisso. Lá nós vamos estudar mais à frente aqui, era Noé da idade de 600 anos, quando veio o dilúvio. Nós agora estamos aí, terminamos o 6º milênio, não é? Então nós podemos dizer assim, era Noé da idade de 6.000 anos e veio o dilúvio, não veio no século passado? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, expansão absurda aí desse tráfico de drogas aí, fazendo milhares de guerras, vítimas, milhares. Então nós não tivemos aí um apogeu no século XX, século passado, final do 6º milênio, foi o dilúvio, que ainda está tendo repercussões. Porque como o homem não buscou se transformar coletivamente, então nós temos hoje aí um irmão que está querendo reconstituir, restabelecer a grandeza da mãe Rússia. Que chegou aí num auge territorial com o stalinismo, não foi? Com a revolução. Ela já estava quase formada, né? Não é? Praticamente. É. Não estou fazendo aqui fazendo crítica aqui ao nem comunismo, socialismo, não. Estou falando porque o comunismo na sua essência, lá na sua essência, tem ponto de contato com o espiritismo e o cristianismo. O que era a Igreja do Caminho? A Igreja do Caminho era uma comunidade em que os cristãos compartilhavam os bens. Viviam em comunhão. Sim. E é a comunhão que nós vamos encontrar, por exemplo, quando a gente estuda os livros do Nosso Lar, coleção de Aleluia, nós vemos essa comunhão lá no mundo espiritual. Não vem? Não existe? Essa comunhão? Que existe. Então, aquele sistema lá que vai descer para a Terra. À medida que formos nos transformando. Então, como não se conseguiu a reforma, né, os organismos não funcionaram, o egoísmo continuou se expandindo, a pobreza ainda aumenta muito exponencialmente, então, no mundo, né? Então as coisas ainda são... sinto muito, amigo, que no estudo nosso aqui nós entramos nesses assuntos, mas isso é espiritismo estudado de forma consciente. Nós não podemos fazer como Allan Kardec recomenda aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele combate essa
essa prática, colocar óculos cor-de-rosa e ver só o bem. Nós não podemos fazer isso. Isso é contra, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, isso é contraproducente, impede o progresso. Nós temos que ver, identificar o certo e o errado. Só que o nosso sistema é o sistema da não violência. Nós não vamos partir para uma revolução violenta para mudar o status quo, não. A nossa revolução é silenciosa, é interna, no coração, prática do bem, no amor ao próximo, transmitindo o exemplo de um para um, de um outro para o outro. Senão nós não nos livraremos da violência no mundo. Essa aqui é a diferença da revolução que o Jesus veio implementar, e é por não ter entendido isso que Judas fez o que fez, que ele queria uma revolução militar, na base da força. Queria precipitar os acontecimentos para Jesus tomar posição. Que ele queria um reino em bases do reino para se contrapor a Roma. Que Jesus impusesse o poder, né? Que era o Messias esperado pelo judeu naquela época, o Messias guerreiro, que não chorava. Lamentavelmente, não é? Então nós estamos vivendo aí um apogeu, né? Um apogeu de acontecimentos aí proféticos, e nós aqui falamos inclusive e nos lembramos aqui agora, alguém me lembrou, não é? Do Daniel. Eu já falei para vocês que eu ia trazer aqui o Daniel 12, Daniel no capítulo 12, que vai dizer assim, ó, lá no final do capítulo 12, e desde, nós aqui já vimos, ó, vou fazer uma recapitulação. Nós vimos aqui, no Apocalipse 13, 5, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, o seu número é 666. Apocalipse 13, 18. Aqui no Daniel 7, 25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, metade de um tempo, 1260 anos, 610, 1870. Então aqui no Daniel 11. Desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Quando é que foi feito isso? 610. Criação do papado. Desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado. Contínuo sacrifício, meus amigos, é o trabalho de transformação moral que foi substituído pela Igreja Católica Apostólica Romana por rituais, paramentos, sacramentos, certo? Não, você não precisa de abdicar seus desejos, não. Você vai fazer a penitência. Você faz das penitências, paga lá o preço das penitências, na confissão. Faz a confissão, está resolvido. É isso que está sendo dito aqui, ó. 20, Pai Nosso. Em que o contínuo sacrifício foi tirado. Porque isso aqui interessa ao egoísmo. Você não precisa fazer esforço para combater seus desejos, não. Pode se entregar aos seus desejos. Até
do ano. Você passa a pergunta. É. Não é? Haverá 1.290. Então, 610 mais 1.290, nós vamos cair no ano 1890. Quando foi aqui na Terra surgiu o movimento sionista. 1890. Movimento sionista. Daniel continua. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Se você soma 610 mais 1.335 dias, quanto que dá? 1945. Bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. O que aconteceu em 1945? No fim da guerra. Consequentemente, a descoberta dos campos de concentração nazista e a libertação dos judeus que ainda estavam lá. Então, para os judeus começou um período muito duro de provações em 587, com a invasão de Jerusalém, destruição do templo. 587 menos 2.520, aquela coisa nós já fizemos. 1933, Hitler nomeado chanceler. Então ele impôs toda aquela perseguição aos judeus, percebendo? Período doloroso de expiação. Não é? Então aqui as profecias têm fundamento, essas equações aqui têm fundamento. Vamos respeitar o texto bíblico aqui, quem não respeita, eu aconselho a respeitar, que aqui tem muita coisa interessante. E na semana que vem nós vamos retomar o assunto aí do versículo 31.